Mesmo sem querer, chega uma hora em que você percebe que algo dentro de você começou a se desalinhar com o que antes parecia fazer sentido. Não tem explosão, não tem aviso, não tem ruptura dramática. Só uma sensação quieta, incômoda, quase tímida, de que aquele capítulo que você tentou salvar já não te acolhe mais. Salmos, capítulo 85, versículo 8. Diz que Deus fala paz ao seu povo, mas não permite que eles retornem ao caminho da insensatez. É exatamente isso. Antes de Deus encerrar por fora, Ele encerra por dentro. E essa paz que some é o primeiro aviso de que algo terminou. É estranho porque por fora, muitas coisas ainda parecem funcionar. Você consegue continuar, consegue responder, consegue manter a aparência, mas a alma sente o desencaixe. O coração começa a ficar pesado em situações que antes eram leves. Conversas que já foram naturais parecem ensaiadas. Caminhos que já foram claros agora parecem estreitos demais. Não é drama, não é preguiça, não é desistência, é discernimento. É o Espírito sussurrando que aquilo que antes te movia já não te carrega mais. A parte mais difícil é admitir que Deus encerrou antes de você aceitar. A gente tenta reviver, tenta ajustar, tenta reacender, tenta dar mais uma chance. Mas nada flui, nada encaixa, nada retorna ao brilho que teve um dia. E não encaixa porque não deve mais encaixar. Deus não mantém vivo o que já cumpriu seu papel. E quando Ele decide encerrar uma fase, Ele começa tirando o brilho, depois a paz, depois a força para insistir. Esse estranhamento é uma das respostas mais claras que Deus dá, mas é também uma das mais ignoradas. Porque dói aceitar que algo que já foi tão significativo agora se tornou pequeno demais para quem você está se tornando. Mas Deus não te permite permanecer em lugares que diminuem sua alma. Ele encerra não para te frustrar, mas para te mover. E nesse descompasso interno, você começa a perceber que o ciclo terminou muito antes de terminar por fora. Você só estava segurando porque tinha medo do vazio. Só que o vazio que assusta é o mesmo espaço que Deus usa para construir o novo. O coração que tenta reviver o que Deus já encerrou vive cansado. O coração que aceita o que Deus fechou encontra paz. E é sempre assim. A primeira pista de que a página precisa ser virada não vem de fora. Vem desse incômodo silencioso que diz, com toda delicadeza, já não cabe mais aqui. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Há um momento na vida em que você percebe que não importa o quanto empurre, a porta não abre. Você tenta conversar, mas nada resolve. Tenta ajustar, mas nada encaixa. Tenta insistir, mas tudo parece travado. E esse travamento não vem só das circunstâncias. Vem de um cansaço interno que você não consegue explicar. É como se o céu estivesse fechando aquilo com uma firmeza que você não tem força para contrariar. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Afirma que quando Deus fecha, ninguém abre. Isso não é ameaça, é proteção. É o sinal mais claro de que o capítulo já terminou, mesmo que seu coração ainda queira mais uma página. A gente tem a tendência de chamar de luta espiritual, o que na verdade é resistência emocional. Nem toda dificuldade é ataque. Às vezes é aviso de que a estação mudou, de que Deus tirou a graça daquele caminho, de que aquilo que antes fluía agora se tornou pesado demais para ser natural. Quando uma porta pertence ao seu futuro, ela não exige esgotamento, ela exige fé. Mas quando ela pertence ao seu passado, ela responde com desgaste. O mais doloroso é admitir que você está insistindo não por amor, mas por hábito. Não por propósito, mas por medo do desconhecido.
Você tenta ressuscitar conexões que perderam vida, tenta reviver projetos que perderam sentido, tenta permanecer onde Deus já não está, mas soprando favor. E mesmo assim, algo dentro de você continua achando que com mais um esforço vai funcionar. Mas não funciona. Não porque você é incapaz, mas porque Deus encerrou. E quando Ele encerra, o desgaste se torna pedagógico. Ele permite que a tentativa falhe para poupar você de perdas maiores lá na frente. É duro aceitar isso quando o coração ainda está apegado, mas é libertador quando o entendimento finalmente chega. Algumas portas não fecham para te punir, fecham para te salvar. Fecham para que você não desperdice energia tentando restaurar o que não tem mais estrutura para te sustentar. Fecham para que você não se distraia do novo que já está sendo preparado. Esse fechamento contínuo é uma resposta clara de Deus, mesmo que você ainda não queira ler. Quando você tenta avançar e a única coisa que encontra é parede, não é sinal para insistir, é sinal para recuar. É Deus dizendo com amor e firmeza: eu já encerrei isso, você só precisa aceitar. E no fundo, você sabe. Porque a porta que Deus ainda quer usar não dá medo, dá paz. A porta que Ele fechou não te convida, te cansa. E quando o cansaço fala mais alto que a esperança, esse é o aviso mais nítido de que chegou a hora de virar a página. A ausência de paz é um dos sinais mais nítidos e mais negligenciados de que Deus já encerrou um capítulo. Você tenta permanecer, mas o coração não repousa. Tenta avançar, mas a alma não encontra solo firme. Tenta retomar a naturalidade, mas algo dentro de você reage como quem veste uma roupa que já não serve mais. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Diz que a paz deve ser o árbitro da nossa vida. É ela que decide quando continuar e quando parar. E quando esse árbitro começa a sinalizar que não há mais descanso naquele lugar, é porque o ciclo perdeu a graça que um dia o sustentou. A falta de paz não chega gritando, chega como um desconforto contínuo, uma ansiedade que não se justifica, uma sensação de aperto que aparece mesmo quando tudo parece normal por fora. E é justamente isso que confunde. O cenário ainda parece promissor, mas a alma não confirma. O coração sabe antes que a mente aceita, porque a paz não depende de circunstância, depende da presença. E quando Deus se move, a paz se move junto. O mais duro é admitir consigo mesmo que você está tentando segurar uma história que já não tem bênção para continuar. A paz que sustentava aquele vínculo, aquele ciclo, aquele sonho, simplesmente foi embora. E quando a paz sai, não importa o quanto você tente argumentar, nada volta a ser leve, nada volta a ser natural, nada volta a ser você. A alma percebe quando Deus não está mais soprando o direcionamento. E por mais que você tente racionalizar, justificar, insistir, existe uma diferença gritante entre lutar pelo que é de Deus e lutar contra o que Deus já encerrou. O corpo cansa, o coração pesa, a mente se desgasta, e a paz, que antes era companheira, agora é visitante distante. O que muitos não entendem é que a ausência de paz não é punição, é proteção. É Deus impedindo você de permanecer em um lugar que vai te atrasar, te ferir, te diminuir. E Ele tira a paz não para te angustiar, mas para te alertar. Você já não pertence mais a esse capítulo. Quando a paz deixa de morar, é porque o futuro está chamando. E a alma sabe, mesmo antes da decisão, que permanecer ali custará caro demais. A paz sempre mostra o caminho. E quando ela aponta para longe, é sinal de que é hora de virar a página, mesmo que o coração ainda esteja aprendendo a soltar. Quando Deus encerra um ciclo, o primeiro sinal não é a queda, é o peso. Um peso silencioso, crescente, que aparece toda vez que você tenta sustentar algo que já não tem vida. É como se a alma começasse a avisar que aquilo que um dia foi leve, agora se tornou um fardo.
E por mais que você tente ajustar, repensar, insistir, nada volta ao que era. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, mostra Deus dizendo a Samuel para parar de lamentar por algo que ele já havia encerrado. Essa é uma das cenas mais humanas da Bíblia. Um coração insistindo onde Deus já não estava mais. A verdade é que manter o que Deus tirou exige força demais. Força emocional, espiritual, até física. Você começa a perceber que está gastando energia para manter algo que deveria fluir naturalmente. Conversas que antes eram simples, agora esgotam. Relações que antes fortaleciam, agora drenam. Projetos que antes empolgavam, agora exigem um esforço que ultrapassa a lógica. A graça saiu, e quando a graça sai, tudo pesa. O peso não é castigo, é aviso. Deus permite esse incômodo para que você entenda que está tentando sustentar o que não foi feito para continuar. Quando Ele retira sua mão de um capítulo, até o que parecia promissor começa a travar. Não porque é ruim, mas porque não é mais parte do seu destino. Deus sabe o momento exato de interromper algo que, se continuasse, te machucaria mais do que te abençoaria. É doloroso admitir isso, porque o coração sempre busca explicações. O que aconteceu? Onde foi que eu errei? Por que acabou tão de repente? Mas nem tudo termina por falha humana. Às vezes termina por proteção divina. Deus sabe quando um ciclo cumpriu seu propósito. E quando Ele reconhece isso, Ele recolhe, Ele move, Ele encerra. Você só sente o peso porque está tentando carregar algo que já não tem autorização para permanecer. O peso também revela apego. Um apego que muitas vezes você nem sabia que tinha. Apego à rotina, ao papel que você ocupava, à ideia de futuro que você criou, ao tipo de vida que imaginou. Mas Deus não te deixa preso ao que é pequeno demais para o que Ele planejou. Ele permite que o peso aumente até você reconhecer que o fardo não é inimigo, é direção. A vida não deveria ser sustentada na força do braço. Quando isso acontece, é sinal de que algo já deixou de fazer parte da vontade de Deus. E o convite, mesmo que discreto, é claro: solta. Você não foi chamado para arrastar capítulos encerrados. Foi chamado para caminhar leve no capítulo novo. Há um instante silencioso e quase imperceptível em que Deus começa a mover o seu coração para longe do que você ainda tenta segurar. Não é empurrão brusco, não é ruptura violenta, é um deslocamento suave, interno, que vai mudando seus desejos, seus interesses, suas prioridades. Coisas que antes te encantavam já não despertam mais nada. Caminhos que antes você sonhava em trilhar agora parecem estreitos demais. O coração passa a ter vontade de futuros que você nunca pensou em desejar. Isaías capítulo 43, versículo 18. Diz para não se prender ao passado, porque Deus está fazendo algo novo. E essa novidade não começa do lado de fora, começa dentro de você. Esse movimento é um dos sinais mais claros de que Deus já encerrou o capítulo anterior. Ele começa a retirar o brilho das velhas paisagens e acender luz em áreas que antes você nem considerava como possibilidade. A vida ganha outro cheiro, outro ritmo, outra expectativa. Você se pega imaginando cenários que antes não faziam sentido. Se pega desejando paz ao invés de provar seu valor. Se pega sonhando com simplicidade ao invés de construir defesas. Quando Deus está prestes a te levar adiante, Ele troca o combustível da alma. O que te movia já não move mais, e o que vai te mover já começou a nascer. É curioso como isso acontece. Você ainda sente saudade do que perdeu, mas ao mesmo tempo sente uma liberdade inesperada. Uma clareza que não existia antes. Um respiro novo, mesmo que tímido. É Deus te mostrando que a história não parou, só mudou de direção.
Ele não te empurra para o novo sem te preparar emocionalmente para recebê-lo. Primeiro, ele esvazia, depois reposiciona, e só então começa a despertar aquilo que será essencial na próxima fase. O novo capítulo nunca chega enquanto a alma ainda está ocupada tentando salvar o antigo. E quanto mais você tenta forçar o que morreu, mais percebe que algo dentro de você está indo embora junto. É porque o espírito não sustenta narrativas antigas. Ele não fortalece ciclos encerrados. Ele não restaura o que ele mesmo decidiu encerrar. Em vez disso, ele reacende dentro de você um tipo de esperança que não nasce do passado, nasce do futuro. Uma esperança que não tem explicação, só direção. E talvez o mais bonito desse movimento seja perceber que Deus não espera você estar pronto para virar a página. Ele te prepara enquanto você ainda está aprendendo a soltar. Ele te conduz enquanto você ainda está desapegando. Ele te fortalece enquanto você ainda está cicatrizando. O novo capítulo não começa quando tudo está resolvido. Começa quando você permite que Deus mova seu coração para longe do que te prende. E quando esse movimento começa, não importa quão discreto pareça, ele é sinal inequívoco de que o futuro já está chamando seu nome. Se você sente que está segurando páginas que já perderam sentido, respira. Deus não espera perfeição para te conduzir ao novo. Ele só espera sinceridade. O capítulo já terminou, mas virar a página exige coragem emocional, espiritual e até física. E você não precisa fazer isso sozinho. Deixa Deus te encontrar exatamente onde você está agora, sem resistência, sem explicação, sem medo. Vem orar. Senhor, eu chego diante de Ti com esse coração dividido entre o que ainda dói e o que já não faz mais sentido. Eu sei que o Senhor está me chamando para algo novo, mas a verdade é que o antigo ainda deixa marcas, ainda me prende, ainda desperta lembranças que eu não sei como soltar. Por isso, antes de qualquer pedido, eu quero entregar a Ti essa confusão silenciosa que mora dentro de mim. Eu não quero mais segurar capítulos que o Senhor já encerrou. Pai, toca nas áreas onde eu resisti à Tua direção. Toca na teimosia que me fez insistir, onde o Senhor já não soprava paz. Toca nos vínculos que eu tentei manter pela força, mesmo percebendo que o Senhor já tinha retirado a graça. Eu sei que muitas vezes confundi insistência com fé e apego com amor. Mas hoje eu te peço discernimento. Aquele discernimento que só o Teu Espírito produz. Aquele que separa o que é minha vontade do que é Tua vontade. Deus, cura a parte de mim que teme o vazio. Cura o medo de recomeçar, o medo de perder, o medo de não saber o que vem depois. Eu confesso que em alguns momentos eu preferi carregar o peso do capítulo velho a enfrentar a liberdade do novo. Mas agora eu só quero aprender a confiar que se o Senhor encerrou, é porque o novo é maior, é mais profundo, é mais alinhado ao que eu estou me tornando. Senhor, me dá força para aceitar o que acabou. Me dá maturidade para não romantizar o que me machucou. Me dá sabedoria para não reconstruir o que o Senhor derrubou. E me dá sensibilidade para perceber cada sinal que o Senhor tem colocado diante de mim. Sinais que mostram que o futuro já começou, mesmo que eu ainda esteja desapegando. Eu te entrego meus medos, minhas lembranças, minhas expectativas quebradas, minhas perguntas sem resposta. Eu te entrego também o lugar vazio que ficou onde antes existia aquilo que eu tentei salvar. Preenche esse espaço com paz, que não seja preenchido por ansiedade, nem por arrependimento, nem por saudade, mas pela certeza de que o Senhor está conduzindo tudo com amor. Obrigado, Pai, por não me deixar preso a capítulos pequenos. Obrigado por encerrar o que não sustentava mais o meu destino. Obrigado por me empurrar para o novo, mesmo quando eu não entendia. Eu confio no que o Senhor está preparando. Eu aceito virar a página. Amém.
Quando Deus encerra um capítulo, Ele não pede a sua autorização, Ele cuida da sua direção. E por mais difícil que seja aceitar isso, a verdade é que você já sente no fundo da alma que não pertence mais ao que tentou preservar. Provérbios, capítulo 4, versículo 25. Diz para manter os olhos fixos no que está adiante. E essa é a resposta mais madura que alguém pode dar a Deus. Olhar para frente mesmo com o coração tremendo. O que terminou não é ameaça, é proteção. O que se fechou não é castigo, é redirecionamento. E aquilo que você ainda gostaria de entender, talvez nunca faça sentido olhando para trás. A compreensão virá caminhando em direção ao novo. O capítulo que acabou ensinou o que precisava ensinar. O próximo vai revelar o que você ainda não sabe que é capaz de viver. E mesmo que doa soltar, a dor de permanecer seria muito maior. Agora, se você deseja aproximar sua conexão com Deus, quero te convidar a conhecer um material especial que criamos com muito carinho. Ele está no primeiro comentário fixado e é perfeito para quem quer aprofundar sua caminhada espiritual dia após dia. Um conteúdo feito para te inspirar e te guiar, trazendo direção e propósito aos seus dias. Se essa mensagem falou com você em algum ponto que você nem sabia que ainda estava aprendendo, demonstra isso com um gesto simples. Curta este vídeo, não como protocolo, mas como forma de dizer a si mesmo: eu aceito o que Deus encerrou. E escreva nos comentários: Senhor, me ensina a virar a página que o Senhor já encerrou. Essa frase é mais que participação, é uma decisão espiritual. Compartilhe com alguém que ainda está lutando contra portas que Deus já fechou. Talvez essa pessoa esteja precisando exatamente dessa confirmação para parar de insistir onde o coração já não repousa. Que você saia deste vídeo sabendo: Deus não fecha capítulos para te reduzir. Ele fecha para te proteger, te alinhar, te amadurecer. E quando a página vira, não é você que perde, é você que finalmente avança. O novo já está a caminho. Caminhe sem medo. Deus não encerra por capricho, Ele encerra por amor.